Bom, gente, tudo bom? Eu estou aqui com a professora Fernanda Rabelo, que é conhecida de todo mundo, que é nossa professora aqui na casa já há bastante tempo, que é super competente, né, nas suas áreas de atuação, que é uma grande advogada no direito de família. E o tópico que a gente combinou conversar com vocês hoje é falar um pouquinho sobre a interação da proteção animal com o direito de família. Todo mundo sabe que a gente hoje tem uma vivência muito próxima com esses animais de estimação, né? Como é que isso se dá no direito, né? Qual é o reflexo que isso acontece? E aí eu e a Fernanda, a gente topou fazer esse bate-papo aqui para gravar com vocês, para a gente pensar um pouco a respeito disso. Né, Fê? Eu te largo aí agora, né, a palavra para a gente meio que ir conversando, para ver como que hoje o direito de família está se comportando quando a gente tem esses pets, né? Esses animais que praticamente fazem parte da família. Bom, Fernanda, é um prazer estar dividindo esse espaço contigo, em que pese o momento que a gente está vivendo, a gente tem que fazer coisas diferentes, criar alternativas para manter a mente ocupada, já que a gente está com esse grande problema vivenciado pelo mundo, né? E esse é um momento de união da gente e um tema que, de alguma forma, acaba nos unindo é exatamente esse. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que o direito de família é algo que está em constante evolução sempre, né? E uma coisa que a gente evoluiu muito, e o marco divisor foi a Constituição Federal de 88, foi exatamente no acolhimento de diversas formas de família. Né? A gente até então tinha uma família única e exclusivamente baseada no casamento, e quando a gente diz que tinha uma família única e exclusivamente baseada no casamento, é porque essa era a única que gozava de proteção do Estado. Né? Mas por que isso? Porque a gente tinha princípios religiosos introduzidos na legislação e, em especial, da religião católica. Né, que entendia que o casamento era a única forma de constituição de família. Com a Constituição de 88, a gente teve a introdução do princípio da pluralidade das famílias. E aí foi exatamente por isso que hoje a gente tem uma ideia bem abrangente do que seja família para o direito. Quando a gente vincula alguma coisa relativa ao direito dos animais, a gente não tem ainda nenhuma legislação, a gente tem um projeto de lei, né? A gente tem uma... aí estão eles. Essa é a vida. É a vida que segue. Eu digo, é gravação Bruxa de Blair. É a vida real. Claro. Aí a gente tem o quê? A gente tem lá na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? A previsão do respeito à figura deles, né? A gente tem na Constituição Federal, se a gente for lá para o artigo 225, parágrafo 1º, a gente também vai ver uma proteção à pessoa dos animais. Mas aí, o que a gente tem? A gente tem uma divisão quanto à classificação dos animais, né? Se a gente for ver a Áustria, a Alemanha, a Suíça e a Holanda, eles ainda têm os animais como uma categoria entre coisa e pessoa. Né? Se a gente for ver a França e Portugal, eles são seres vivos dotados de personalidade. A gente tem uma figura muito marcante no nosso ordenamento que trabalha com direito de família, que é o José Simão, e o José Simão diz o seguinte: se o animal pertencer a um dos cônjuges anteriormente ao casamento, que aí seria a disputa na questão da partilha, né? O juiz pode determinar uma copropriedade no caso de ficar comprovada uma relação afetiva entre aquele que não é o dono e o animal. E isso surgiu lá de uma primeira decisão que foi no Rio de Janeiro, né, que foi a primeira decisão que a gente teve relativa a esse tema, onde se disputava exatamente a posse e a propriedade do cachorro que se chamava Du... Tu não te lembra, Fernanda? O nome do cachorrinho era Duli. Aí, o que acontece, né? O juiz de primeiro grau, ele disse que o cachorro era da esposa, porque ela comprovou a propriedade. E aí o caso foi para o tribunal, e o tribunal disse o seguinte: não basta comprovar a propriedade. E assim, se não me falha a memória, a gente não tem muitos detalhes, porque isso corre em segredo de justiça, né? Mas parece que levaram o cachorro na audiência para fazer uma comprovação da relação de afeto dele com o marido na frente do juiz. E isso foi uma coisa muito legal. E mesmo assim o juiz não deu, né? Ele disse que comprovada a propriedade era dela. E aí subiu para o tribunal e o tribunal disse o quê? Não, se existe uma relação de afeto,
né, há que se determinar uma copropriedade. Só que daí surgem fatores tais como, né, o que vai implicar essa copropriedade, né? Então, a posição dos tribunais hoje, que está fazendo algo como uma espécie de analogia com relação à guarda dos filhos quando ocorre a dissolução da sociedade conjugal, eles dizem o seguinte, né, que o veterinário, vacinas, né, essas coisas caberiam ao proprietário. Desculpa, sim, ao proprietário. A ambos, desculpa, a ambos. E caberia àquele que está com a posse, né, entre aspas, do animal, do pet, custear as suas rações e os seus banhos e tosas, né? Então, o que fosse mais oneroso, então seria dividido entre ambos. E eles entendem que pode tranquilamente haver um compartilhamento do que eles chamam de custódia, né? E aí ficaria um período com um período com outro. A gente está crescendo, né, Fernanda? A gente não tem nada ainda, exceto esse projeto de lei. A gente tem um enunciado do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que foi a origem para que o projeto de lei da senadora Rose Freitas fosse criado. Ela se baseou nesse enunciado do IBDFAM, que tem criado coisas maravilhosas nesse sentido. Pois é, eu acho bacana, Fê, para a gente conversar, né, sobre isso, porque o direito brasileiro é um direito que ainda está meio que navegando em águas sombrias, né, com relação à proteção animal. Porque o nosso próprio sistema, se a gente for pensar, a própria luz aí dos portugueses ou dos austríacos, ou, enfim, né, dos próprios exemplos que tu chegasse a trazer agora, a gente também na nossa Constituição reconhece eles como sencientes. A gente diz que é vedada a prática cruel, a gente só consegue ser cruel com aquele que sente, né? E é bacana esse movimento dentro do direito de família, né? Porque e o direito de família ele é sempre um direito de vanguarda, né? E tu me corrige se eu estiver equivocada, porque é um direito que acompanha a vida, né? Acompanha a movimentação das pessoas, acompanha o que eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, o direito de família é o que mais é modificado e sempre em razão do clamor social. Né? As situações fáticas vão se modificando e aí o clamor social aparece e aí as jurisprudências são criadas e aí a legislação também é alterada. Porque é bacana os alunos entenderem, a gente entender isso, né? Tipo, a gente tá lá numa união linda, maravilhosa, todo mundo tá se adorando, né? O amor é lindo, tá tudo ótimo. Aí as criaturas brigam, mas as criaturas vão lá e tem o cachorrinho, o gato, o papagaio, sei lá, o papagaio com Ibama, né, gente? Licenciado. Então, dentro desse cenário, rompe-se a relação ali de afeto entre marido e mulher, ou entre mulher e mulher, entre marido e marido, porque importa qual é o tipo de família que a gente tem, mas eu não posso mais chegar e dizer, bom, é propriedade, bora serrar no meio, tora aí para resolver o problema. Não posso, né? Não, de jeito nenhum. Então, a gente tem que, de alguma maneira, dar uma resposta para isso, né? E eu acho que o direito de família está avançando. E assim, por quê? Porque o direito de família hoje, ele tem como princípios maiores, além daqueles elencados já há bastante tempo, o princípio, acima de qualquer um, da dignidade da pessoa humana e o princípio do afeto. Né? Então, com base nesses dois princípios é que as decisões elas são tomadas. Se tu me permite, Fernanda, eu quero trazer uma passagem do acórdão que fala exatamente isso, né? Claro, Fê, lê assim, pra gente. Ele diz assim, o relator, quer ver, ó, solução que não tem o condão de conferir direitos subjetivos ao animal. Traduz, por outro lado, mais uma das variegadas e multitárias manifestações do princípio da dignidade da pessoa humana em favor do requerente. Ou seja, né, aí ele diz, a despeito da ausência de presunção, de previsão normativa regente o tema, mas sopesando todos os valores acima evidenciados aos quais se soma o princípio que veda o non liquid, permite ao recorrente, caso queira, ter consigo a companhia de dule, exercendo sua posse provisória, devendo tal direito ser exercido no seu interesse em atenção às necessidades do animal, facultando-lhe buscar o cão em finais de semana alternados, das 10 de sábado, restituindo-lhe às 17 de domingo. Quer dizer, é praticamente o regramento para os filhos, né? Então, a analogia é lá pelo artigo 1583 do Código Civil, que traz a guarda compartilhada hoje no direito brasileiro como regra, né? Então, a exceção seria dizer, não, agora é só teu, porque não é só o ex-marido que vai sofrer, o pobre do pet
nunca mais vai ver aquele que talvez fosse a pessoa com quem ele fosse mais vinculado, né? Na minha casa, por exemplo, o Thor é totalmente vinculado ao Flávio e eu sou, assim, a substituta. Então, se eu dissesse numa separação que o Thor era meu, o Thor se matava de não ver mais o Flávio. E é verdade, eu sou testemunha, né? E eu acho que o bacana dessa modificação também, até na própria leitura agora que tu fizesse aí pra gente, né, da decisão, eu vejo que na preocupação do interesse do animal, né? A gente passou muito tempo preocupando, mas como é que vai ficar as pessoas? Eu gosto muito do cachorro, eu gosto muito do gato, ou ele gosta mais, ou eu gosto mais. Agora, além da gente estar preocupado com isso, a relação da dignidade de quem está se separando e tal, a gente também está preocupado com o reflexo que isso vai fazer no pet. Né? Qual é a situação de bem-estar desse indivíduo? Né? Ele passa a ter um interesse considerado. Né? E isso é um avanço significativo, né? Claro. Acha que seria possível? Eu acho que assim, a gente sempre tem que se adequar às necessidades do clamor social, né? Se hoje em dia a gente tem isso, claro, a gente vai ter um problema, por exemplo, se a gente tiver 2 pets e um casal, a gente vai encontrar um juiz que vai dizer, não, fique cada um com um. Né? A gente tem isso também no direito de família. Se eles têm casal de filhos, não fica com um, porque, né? Um tem mais condições, eu não tenho condições de ficar com os 2. Então, a gente vai encontrar isso também, né? E ver, hoje a gente está tendo um problema, inclusive, em face dessa situação do coronavírus, da visitação dos filhos, né? Porque tem uma mãe que diz que o filho não pode sair de casa para visita do pai porque vai expor ele. E tem o pai que diz, não, eu não vou ficar sem ver meu filho, porque eu vou tomar os mesmos cuidados que tu vais tomar e para preservá-lo, né? Então, a mesma coisa o pet. Vai ter aquela, né, mãe de cachorro que vai dizer, não, eu não quero que ele vá passear na rua, e vai ter o pai que vai dizer, não, eu vou levar, mas eu vou tomar todos os cuidados, quando ele chegar, eu vou lavar as patinhas, eu vou cuidar, mas ele precisa sair, ele não pode ficar só dentro de casa. Então, é o mesmo problema. É uma situação e é legal a gente pensar sobre isso, até dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, para que todo mundo também entenda que essas modificações, elas afetam a vida de todo mundo. Né? A gente aqui, por exemplo, nós estamos num domingo, a gente está, né, gravando, né, uma conversa que, na verdade, é um fundo teórico importante para as nossas disciplinas, mas a gente também tem a função da família, do pet, do filho, do marido, né, enfim. Então, dentro desse cenário, é bom que a gente enxergar que essas dificuldades elas vão alcançar tanto a criança ali, mas vão alcançar também esse animal de estimação. Né? A gente já conseguiu acompanhar um caso exatamente no modelo que tu está dizendo, né? Então, era um casal, eles se separaram, eles tinham 2 cadelas. Aí eles decidiram, então fica uma para cada um, né? E uma delas entrou em depressão profunda. Né? Então, eles tiveram que rever um modelo de acordo entre eles, porque de acordo, né? Para dizer, não, então elas vão ficar com um durante um período, depois elas ficam com outro, para tentar, na verdade, acalmar o animal mais velho, que quando se separou do mais jovem entrou em depressão. Né? Com certeza. E aí fica adoentado e assim por diante, né? Então, qualquer um que convive, né, com um animalzinho de estimação sabe como é que isso funciona, né? E o direito não está longe disso, né? Com certeza. A gente Pena entrar, que a gente por exemplo, não tem nada, mas eu acho que a gente vai conquistar esse espaço bem rapidamente. Eu sou muito testemunha disso, que no início era contra, né? Envolver essa questão no direito de família. Mas hoje a gente tem um RESP que determinou que a competência para decidir esse tipo de coisa é das varas de família, né? E aí eu me calei. Não, contra fatos não há argumentos. Não, é muito importante essa tua observação, Fê, é bem importante mesmo, até porque a gente conversa muito sobre isso, né, debate sobre esses temas, e de fato, né, a gente vai observando uma mudança de comportamento, né, com relação a isso. E esse teu comentário sobre a discussão de competência é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, bom, então se o Código Civil diz que é coisa, bora lá tratar como patrimônio. Mas não é, né? Então, assim, é uma situação diferente. Se eu estou tendo que levar em consideração o sentimento, a situação dele, o bem-estar, bom, não estou falando do móvel, né? Não estou falando do armário. Né? Com certeza, com certeza. Né? Então, acho que é um avanço bem bacana. Depois, se tu puder passar para a gente ali, né, as decisões, aí a gente colocar ali como uma indicação de apoio, né, que eu acho que esse é um tema... Com certeza. É um tema importante, daqui a pouco até alguém queira se espelhar para fazer... A gente não tem a decisão na íntegra, porque
Porque é fechado. Isso. A gente não tem a decisão na íntegra porque é segredo de justiça, mas a gente tem a ementa que já nos diz muita coisa. Uhum. E acho que tem algo, depois a gente até pode procurar ali, que tem várias entrevistas com os advogados, aí eles as próprias partes falaram. Vamos ver se a Fê sumiu. Voltou. Né? Pois é. Mas eu te agradeço bastante. Eu acho que mesmo a gente estando distante, é uma forma da gente se, né, permanecer presente, né, uma com a outra. Com certeza. E com todo mundo, uhum. Né? Para a gente conseguir... Acho que foi muito, muito importante esse encontro e muito importante para a nossa sanidade nesse momento tão complicado. Para a gente não pirar o cabeção, né? Então, exatamente. Modificações aí que a gente pode trazer para o direito e ajudar todo mundo também a enfrentar essa fase. Com certeza. Bora lá, Fezia. Tá bom, um prazerzão te ver. Beijo, tchau. Tchau.